Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 5 de julho de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. O mercado tinha uma expectativa de continuar um movimento de alta. Ele havia confirmado esse spin top, sinalizando a perda da força do movimento de queda. No dia seguinte, ontem, ele reveste numa alta, testa a resistência de 45.930, fecha um pouquinho abaixo dela, com a sombra bem pequena, mas hoje surpreende em não confirmar a continuação da alta do movimento. O mercado abre na máxima do dia, vem devolver o ganho dos últimos 2 dias, e aqui a gente pode ver que ele já praticamente chega nos 44.580, que foi esse fundo de 2 dias atrás. Nesse momento eles têm 44.740 e, enfim, se fechar desse jeito, fecha bem feio. Bem feio significa que ele pode perder esses 44.580 e 44.000 seria o próximo objetivo do mercado. SP500 abriu sinalizando uma alta. Veja que ele chegou a fazer máxima, testando aqui o topinho dessas últimas sombras de 1.626, ele fez 1.627. O ponto positivo é que ele permanece, apesar de ao longo da manhã ele ter alfinetado a média das bandas de Bollinger. Veja que ele alfinetava de baixo para cima e sempre fechou nos últimos dias. Ele fechou todos os dias abaixo dessa média das bandas, né? E hoje, por enquanto, ele fez um movimento maior para cima e se mantém acima dessas médias. O estocástico lento está sobrecomprado agora em 84%, 83,60%. Vai depender muito do fechamento do dia de hoje. Se ele vier fechar nas mínimas do dia, ele forma um pequeno, forma um pequeno topo duplo aqui, né? Com uma estrela cadente de reversão baixista. Então a gente tem que ver melhor como fecha esse dia de hoje para ter uma noção mais clara do que vai acontecer na semana que vem. Se fechar com uma figura de reversão, e a probabilidade é que ele venha a fechar com essa formação, porque veja que ele testou bem a banda inferior de Bollinger, reverteu num processo bem conhecido, onde ele abre dentro da banda, fecha fora, abre fora, fecha dentro, reverte bem para buscar a média das bandas. O primeiro objetivo foi alcançado e a gente sabe que 75% das vezes o mercado bate na média das bandas, volta a realizar, respeita a banda inferior, pode voltar a realizar 50%, no mínimo 50%, a buscar a banda inferior de Bollinger antes de voltar a subir. Nesse caso aqui, ele estava bastante fora do padrão, onde ele entra dentro de uma área de deriva. E essa área de deriva começa a sinalizar de que talvez ele não venha a realizar. Ele não venha a devolver, ou seja, se acompanhar o padrão principal de realizar, para depois pegar força e voltar a subir, e aí ele busca a banda superior. Existe a possibilidade já daqui a alguns dias, mais 1 ou 2 dias, ele via romper de fato a média das bandas e devagarinho continua subindo. E aí o primeiro objetivo do papel seria esse topo anterior, 1.500, 1.654, e a banda superior de Bollinger. Então existe essa possibilidade, tá certo? Tudo vai depender de como ele fecha hoje. Se ele fechar perdendo a banda com uma estrela cadente, aí a probabilidade é maior de que ele venha a realizar. Caso contrário, ele perde, né, esse viés de baixa e aí ele tende a subir. 25% das vezes só que ele sobe. A probabilidade maior
é que ele venha a realizar. A gente precisa de mais alguns dias, para mais 1 ou 2 dias, para definir essa situação. Petrobras tinha formado uma linha penetrante de alta, que é uma forte figura de reversão altista. O papel subiu mais de 3% nesse dia, 2 dias atrás. Ontem, bastante normal ele apresentar um dia de realização intraday. Ainda fechou no campo positivo e hoje já abre com gap para devolver todo o ganho do dia anterior e fazer mínima aqui em 15,11, a mesma mínima de 3 dias atrás em 15,11. Nessa situação ele forma uma pequena figura de reversão, ele forma um pequeno, né, fundo duplo de reversão altista pela teoria de Dow. Então ainda existe uma possibilidade da semana que vem o papel reverter em alta e com isso ele deverá na segunda-feira fechar com um harami, enfim, com alguma figura de reversão altista pelo gráfico japonês. A Vale do Rio Doce também entra em colapso, digamos assim. Ela faz um spinning top, que sinaliza a perda da força do movimento de queda. Abre com gap forte, sinalizando bastante vigor para o papel no dia de ontem. Hoje sinalizava ainda um início de dia em alta, com a possibilidade até de voltar a fechar no campo negativo. Justamente por causa desse gap deixado, que foi um gap muito forte. Ele já não abriu em alta e acabou realizando, já fecha o gap hoje, né? Quando ele fez a mínima aqui nos 25,95, ele fechou o gap de uma forma mais eficaz, né? Tanto Petro como Vale continuam com um estocástico comprado. Veja que ele está comprado em 31%, a Petrobras comprado em 31, 30 e 70, enfim. Isso sugere tanto para Petro, né, uma possibilidade de continuar um movimento de alta na semana que vem, e aí confirmaria esse fundo duplo, né, de Petrobras e de Vale do Rio Doce. Tá certo? A Vale está aqui também. Tem ainda espaço para vir buscar os 26,70. E aí que realmente confirmaria um fundo duplo mais característico. Temos, pela teoria não, temos fazendo parte do índice Bovespa, né, alguns destaques de alta e de baixa aqui. Gafisa destaque de alta com 5% no dia de hoje. Graficamente não tem uma recomendação de compra, né, a não ser por uma divergência de fundos aqui, mas graficamente o papel está numa área de deriva pela teoria de Dow. O gráfico japonês fez alguns 2 candles que lembram martelo invertido, não são de fato martelos invertidos, mas lembram martelo invertido, e hoje sobe, já teve bem mais alto, sobe no momento spinning top, mas já mostra, né, por enquanto, a perda da força da alta, quando ele devolve mais ou menos a metade dos ganhos do dia. Um outro papel que vem se destacando no dia de hoje é OGX. OGX hoje, ontem abriu com candlezinho, hoje ainda vem para cima. Graficamente, uma compra bastante frágil com essa configuração, mas o papel, enfim, devagarinho querendo recuperar a mínima que ele fez aqui em 0,36. Okay. Outro papel em alta é LPL4. Graficamente também no papel, né, que já vem num grande movimento de queda. Veja que esse papel aqui em praticamente um ano atrás, em setembro, final de setembro do ano passado, esse papel estava na casa de 19,90 e hoje, pouco menos de um ano depois, 10 meses depois, ele está
né? Vem de 19 para 6 reais. E agora 6 reais no preço atual, né? 6,02. Esse papel fez mínima há uns dias atrás em 5,58, há 2 dias atrás. Uma recomendação de compra por esse papel não antes de romper a média das bandas de Bollinger. Tá certo? Como destaque na venda hoje dos papéis do índice Bovespa, temos os Minas. Os Minas até sinalizavam uma melhora também para o dia de hoje, que não aconteceu. Ele fechou com uma linha penetrante de alta, muito parecido com o Vale, né? Abriu com gap forte ontem e hoje já abre com gap de baixa e já faz um fundo abaixo do fundo anterior, mostrando que o papel continua no movimento de queda. Tanto os Minas ON como a PNA estão entre os maiores destaques de queda do índice Bovespa. Braskem, BRKM5 também com 7,20 de queda. Os Minas com quase 8 de quedas. Os Minas 5, né? A PNA. Os Minas ON com 7,20. Braskem também com 7,18 de queda. Uma forte realização. Ele fechou aqui com uma linha de contra-ataque de reversão baixista. E tinha, enfim, um forte suporte em 16,80. Linha de tendência de alta e o próprio suporte da mínima de ontem em 16,80. Devolve, vê que ele sai da banda superior e reverte com uma alta muito agressiva, com uma baixa muito agressiva. Rompe já a média das bandas e tem o próximo objetivo nessa faixa aqui. No caso aqui é um triplo suporte. É um suporte desse fundo aqui, suporte de Dow, suporte da banda inferior de Bollinger e suporte da média de 200 períodos. Então uma reversão muito forte para o papel. Então o mercado tem até altas interessantes na casa de 4, 5%, 3,5%, 4, 5%, mas as quedas estão bem maiores. 7,20%, 7,50%, 8% de queda. E devolve bem os ganhos do último pregão. Para continuar aqui, temos na ponta de compra HRTP3, também com destaque de alta, 5% de alta. Graficamente não tem recomendação de compra, não teve hoje recomendação de compra, né? A recomendação virá caso o papel venha permanecer dentro dessa área, né? Dentro desse patamar de 2,28, 2,30, ele fez máximo aqui 2,32, aí ele forma uma linha penetrante de alta e rompendo a máxima de 2,33 no próximo pregão, seria uma recomendação de compra para ele. Ok? Na parte da venda temos aqui BTOW3. Olha como é que o papel vem, sai de 20 reais, fez mínimo em 6. Esses últimos dias acabou vindo para cima. Ontem nós analisamos bem esse papel no nosso call de abertura, onde inclusive teve cliente que saiu no leilão a 9,55, fazendo a máxima do papel, e de lá para cá só caiu. Na ocasião eu disse que o motivo pelo qual ele vinha subindo era que o famoso short squeeze em inglês. Ou seja, o pessoal vendido não tinha mais papel para alugar e aí tiveram que zerar posições vendidas. E aí, enfim, acabou dando essa puxada artificial no papel. Ele já devolve a metade do último movimento, né? Então tem expectativa, inclusive, de cair mais um pouquinho, ok?
Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. A gente volta hoje, sexta-feira. Não tem pregão da tarde. A gente volta na segunda-feira, às 9h30 da manhã, com o nosso call de abertura. Lembrando que é segunda-feira, a partir de segunda-feira, o pregão muda o horário de verão e o nosso call de fechamento passa a ser a partir das 4 da tarde, não mais 4h30. Então fica das 4 às 5 e não mais das 4h30 às 5h30. E as palestras que nós fazemos de noite, as minhas palestras, principalmente vêm vem para casa às 5h10 da tarde. Nós temos palestra de análise técnica toda terça-feira, depois do nosso call de fechamento. Provavelmente o Roxo vai trazer as palestras dele para mais cedo também. Tá certo? Eu não falei com ele ainda, mas eu vou pegar essa informação. Além de estar na programação, provavelmente ele vai trazer para mais cedo também. Ok, ficamos por aqui. Obrigado a todos. Uma boa tarde e até segunda.